Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Com esta prece, nós pedimos permissão para que possamos dar por aberto o nosso Evangelho de Jesus de hoje, do Natal, e sempre desejando a todos um Feliz Natal, a nossa querida Valéria, que vai falar sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estar sempre pensando nele, que só mostrou e só deu exemplo para nós do amor. Valéria, minha flor. Boa tarde, meus irmãos queridos, minhas irmãs. É um prazer muito grande estar aqui novamente, junto com vocês. Mais um final de ano, mais um Natal que se aproxima e graças a Deus nós estamos juntos aqui. É verdade que nesse mesmo ambiente, uma quantidade muito maior de irmãos nossos desencarnados também se fazem presentes. Nós somos uma pequena parcela. Muitos estão aqui. O ambiente está bastante lotado de outros irmãos que, como nós, precisam, necessitam, sentem falta, sentem saudade, uma saudade imensa daquele nosso irmão maior, daquele nosso mestre querido, daquele nosso guia e modelo, que nos deu a oportunidade de nascer nessa terra, que nos trouxe aqui, que acompanha a nossa evolução, que nos ama com um amor profundo que nós não temos capacidade de compreender, não temos capacidade de mensurar o amor de Jesus e o quanto também Ele nos conhece. Então Jesus, Ele nos faz falta. Nós não ficamos felizes
não ficamos plenos se não estivermos orbitando nas claridades divinas, no amor de Deus. E Jesus é a face de Deus para nós, habitantes do planeta Terra. Então, antes de mais nada, meus amigos e minhas amigas, eu quero pedir perdão pela arrogância de falar de Jesus, que eu não tenho essa competência, muito menos esse merecimento. Falar de Jesus é uma coisa muito desafiadora, porque é como um verme no fundo da terra querer falar de uma estrela que brilha no céu. É arrogância, né? É querer ser metida besta. Então, vocês me perdoem de eu estar sendo metida besta, sendo arrogante aqui nesse momento, tentando falar um pouquinho de Jesus, mas eu falo como alguém que tem saudade, que sente falta. Falar da pessoa amada quando ela não está presente, ou pelo menos que a gente não percebe a presença sempre, dá um certo conforto, não é verdade? Ele está presente, ele está juntinho de nós, mas a nossa imperfeição não permite que a gente o veja. E às vezes os nossos arrastamentos para o mal não permitem que a gente o sinta. Então, por isso a gente sente muita saudade. Então vamos falar dele, vamos falar de Jesus, o Cristo de Deus na terra. Toda vez que se fala em Jesus, algumas pessoas vão dizer: lá vem discurso religioso, né? Jesus, ele ficou, a imagem de Jesus, o nome do nosso divino mestre Jesus, ficou marcado no nosso planeta como um ícone religioso. Então aquela figura, né, aquele homem de barba, lá do crucifixo, aquele é Jesus para muitas pessoas, para a maioria das pessoas. E esse é um problema, na verdade. Por quê? Porque sendo dessa forma, né, uma figura tão ligada, né, ligar tanto assim a imagem de Jesus ao aspecto religioso e principalmente ao aspecto religioso humano, porque uma coisa, meus amigos, é religiosidade, espiritualidade, sentimento de ligação com Deus. Isso é uma coisa. A outra coisa diferente é religião humana, religião de ser humano. Porque inclusive, se nós percebermos, as religiões humanas, elas dividem ao invés de unir. Elas separam. Quanta barbaridade já foi cometida em nome da religião dos homens. Quando eu falo homens, obviamente eu estou falando de seres humanos, homens e mulheres. Quanta barbaridade já foi cometida nesse mundo em nome da religião dos homens. Então, para muitas pessoas, né, quando a imagem do Cristo fica exclusivamente vinculada a essa religiosidade, a essa religião, melhor dizendo, humana, parece uma coisa igrejeira, parece uma coisa de pregação, né? De onde você quer convencer as pessoas, né? De proselitismo, de querer ter mais e mais gente enchendo as igrejas, os templos, os centros, para de alguma forma exercer controle sobre essas pessoas. E aí muita gente então deixou de compreender Jesus, deixou de estar próximo de Jesus. Isso é uma pena muito grande. Porque o nosso divino mestre Jesus, aquele que encarnou na terra há 2020 anos atrás, nós passamos a contar os anos a partir do nascimento de Jesus, né? Daquele que encarnou na terra há 2020 anos atrás, é um espírito que nós não temos noção da grandeza. Mas nos é dado conhecer através do Evangelho, se nós formos mais fundos, se analisarmos com mais atenção. E a nós espíritas particularmente foi dado a conhecer através da obra de Kardec e das obras complementares, como de Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles e tantos outros, foi nos dado a conhecer um pouco mais, muito mais,
na verdade, mas ainda pouco do todo que é Jesus. E quem é Jesus? Jesus é um Cristo. O que é um Cristo? Veja que eu estou dizendo um Cristo, porque ele não é o único. Que são Cristos? Cristos são os espíritos puros de maior grau de elevação. Então imagine um espírito que é criado por Deus simples e ignorante e faz o seu caminho evolutivo. Imagine que esse espírito evolui no grau máximo, chega à angelitude máxima e está vinculado com Deus, ligado a Deus, atinge o máximo de perfeição que uma criatura pode ter junto de Deus. Isso é um Cristo. E Deus tem muitos Cristos. Nós sabemos que eles são muitos, não sabemos quantos eles são, mas imaginamos que são incontáveis, porque os Cristos, eles são co-criadores com Deus. Então, a partir do ponto em que o espírito atinge o máximo da sua evolução, ele passa a ser um cooperador de Deus na criação. Não que Deus precise de cooperação, mas por causa do amor divino, o Pai atrai para si de um tal modo que ele passa a ser um com aquele ser. Aquele ser passa a ser um com Deus. Então a vontade de Deus é a vontade desse Cristo. Esse meu irmão maior, esse Cristo, ele é um servidor direto. O que o Pai pensa, ele pensa. O que o Pai sente, ele sente. O que o Pai faz, delega para ele e ele transforma em realidade com o seu pensamento, com o seu amor. São muitos Cristos. E o nosso Cristo, o nosso, que a gente conhece, a gente vai pedir licença para todos os outros Cristos, mas esse é chegadinho do nosso coração. O nosso é Jesus, o Cristo do planeta Terra. Para a gente ter só uma noçãozinha assim, né? A gente não vai ficar em dado matemático por muito tempo não, porque não é esse o nosso objetivo. Mas só para a gente ter uma pequena noção, estima-se que a Terra tenha, o planeta Terra tenha 4,5 bilhões de anos de existência. Então Jesus já era Cristo há 4,5 bilhões de anos. Ele atingiu esse nível máximo de elevação espiritual há 4,5 bilhões de anos atrás, no mínimo, porque a gente não tem como saber. Mas, meus irmãos, como a misericórdia e o amor de Deus são tão grandes, e como o amor de Jesus é o amor de Deus que flui nele, ele quer o que de nós? Ele quer levar a gente pelo mesmo caminho. Ele sabe o caminho. Então, por isso que é dito na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec formula uma questão linda, tão linda e tão bem formulada que a resposta é um nome, um único nome. Ele fala assim: quem Deus tem oferecido como modelo de perfeição ao qual a humanidade deve seguir. Tem oferecido, porque não é que a gente aceitou ainda e a gente segue. A gente ainda não aceitou direito e não está seguindo direito, né? Mas ele está oferecendo, todo o tempo, está aí, está oferecido para nós. Quem Deus tem oferecido como guia e modelo de perfeição ao qual o homem deve desejar atingir? Quem é o meu exemplo? O que eu tenho que querer ser na vida? Aí os Espíritos respondem na questão 625, simples assim: vede Jesus. Vede Jesus. É Ele. Ele é o irmão mais velho. Ele é aquele que já fez o caminho. Ele já trilhou. Ele é guia, porque o guia, ele serve para a gente se deslocar, para a gente se movimentar, é ou não é?
Quem é que precisa de um guia se vai ficar parado no mesmo lugar? Você vai a uma cidade, você não pretende ir a lugar nenhum, você pretende ficar dentro do hotel. Você precisa de um guia para ficar parado dentro do hotel? Não. Você precisa de um guia se você quiser ir a algum lugar. Então o guia, ele serve para aquele que quer se deslocar, não é? E você quando vai, por exemplo, né, numa cidade turística e contrata um guia turístico, você vai contratar uma pessoa que nunca foi lá naquele lugar onde você quer ir? Não, a pessoa tem que ter ido várias vezes. Ela sabe o caminho, decora, ela sabe exatamente onde é que vai passar, o que é que vai fazer, com que roupa que você tem que ir, que tempo que faz lá, se esfria, se esquenta. Tudo isso o guia sabe, porque ele já fez o caminho, ele é experiente. Então Jesus já chegou lá. Onde é lá? No máximo grau da evolução que o Espírito pode atingir. Ele sabe de todos os percalços, meus amigos. Ele sabe também de todas as alegrias. Ele conhece exatamente o que dá certo, mas ele também sabe daquilo que é engodo e que não dá certo. Então, quando ele é o nosso guia e modelo, nós temos que saber que esse é um irmão experiente. Mas ele é experiente na forma e no sentimento. Porque Jesus, meus amados irmãos, ele tem o amor em máximo grau que uma criatura pode sentir. Que na verdade é o amor que nos faz caminhar, que nos faz evoluir. O percurso que a gente quer fazer, o percurso da nossa evolução é o percurso do amor. Nós não sabemos amar, ainda não sabemos. O nosso amor é cheio de egoísmo, o nosso amor é cheio de vínculos, de apegos, de possessividade, de ciúme, de inveja, de medo, de dúvida. É um germenzinho, é uma sementinha, coitadinha, frágil é o nosso amor. Mas o amor de Jesus não. O amor de Jesus já germinou, já virou uma árvore gigantesca e já estendeu as suas sombras sobre toda a humanidade da Terra. Quando eu falo em humanidade da Terra, meus amigos, nós não estamos falando dos 8 bilhões de encarnados que tem aqui. Mais ou menos, né? 7,5, 8 bilhões de encarnados. Não! Nós estamos falando dos cerca de 22 bilhões de espíritos ligados à Terra. Esse dado nos foi dado pelo Espírito Emmanuel. Porque na Terra, orbitando em torno do nosso planeta, a gente tem cerca de 22 bilhões de espíritos. 8 bilhões encarnados na matéria. E os demais em órbita da Terra, né, nas colônias espirituais, nos umbrais em torno do planeta. Nós somos mais ou menos 22 bilhões. Nós somos 22 bilhões de irmãozinhos aos quais Jesus pegou no colo e disse para Deus: Pai, deixa que eu cuido desses aqui. Dá para mim que eu vou cuidar. E tem cuidado, meus irmãos. Tem cuidado de nós desde a origem desse planeta. Tem projetado esse planeta, assessorado pelos seus ministros, porque no universo, pelo que as obras básicas do kardecismo e obras complementares nos contam e nos ensinam, no universo tudo é feito em conjunto. Tudo orbita em torno de Deus. Tudo está envolto pelo amor de Deus. E tudo funciona na base de comunidades, de fraternidades. Então, assim como existem a fraternidade dos Cristos, existe também, para cada Cristo em cada planeta, um conjunto de espíritos iluminados que lhes são os seus assessores, os ministros de Jesus. Desde a formação do nosso planeta Terra, quando eu falo de formação mesmo material, formação física do planeta, a rocha, a água, a planta, o animal, o micro-organismo, o Covid-19 também, toda a criação evolui, meus amigos. Tudo evolui,
Tudo pertence à criação divina, não tem nada que seja a parte da criação. E tudo foi concebido pela mente de Jesus. A mente de Jesus sustenta tudo. Os ministros de Jesus se referenciam com Ele para poder edificar o nosso planeta. E assim a nossa Terra foi evoluindo, foi melhorando, foi ficando habitável, a vida surgiu, simples, micróbiozinhos, né? Coisinhas ali invisíveis, vai evoluindo, vão surgindo seres mais complexos, plantas, animais, até que surge o homem. Lá no passado, coisa de 500 milhões de anos, os primeiros hominídeos, né? Menos, acho que o hominídeo para base de uns 100 milhões de anos, o início ali do primata, né? E que ele começa então a ganhar contornos de hominídeo. Bem aquela visão do homem da caverna, né? Que a gente tem, que a gente vê nos filmes. Então, esses primeiros seres muito primitivos necessitavam evoluir, necessitavam de um aporte, de um ganho de moralidade, de intelecto. E aí, a lei do universo é a lei da fraternidade, é a lei da solidariedade. Em algum lugar no universo, espíritos de planetas que estavam se elevando e que não estavam prontos para se elevar com o seu planeta são trazidos para cá. Nós temos conta de que se trata do sistema de Capela, né? O planeta chamado Capela, na constelação do Cocheiro. Esse planeta estaria vivendo o estágio que o nosso planeta, que a nossa Terra viverá daqui a algumas décadas, né? O mundo regenerado. Mas os nossos irmãos daquele lugar que ainda estavam assim, né? Não estavam de acordo, ainda estavam resistentes, revoltados, ainda tinham sentimentos negativos, precisavam continuar a sua evolução. O que faz Jesus? Convida, traz para a Terra, traz para esse mundo onde estava começando a surgir a espécie humana. Para quê, meus irmãos? Para duas coisas. Coisa número 1, ninguém se perde na criação do Pai. O espírito pode querer ser mal. Olha, você pode querer ser mal. Mas não quer evoluir. Vou ser má, pronto, acabou, quero ser má, ninguém me faz evoluir. Não pode. É determinação divina que a gente evolua. Então ninguém vai se perder. Se o espírito é persistente no mal, ele vai mudando de planeta, vai indo para planetas mais primitivos, ele recomeça o trabalho evolutivo dele, mas ele vai seguir. Então, primeiro, para acolher esses espíritos. E número 2, para que eles trouxessem para cá, para a Terra, o avanço intelectual e moral que já tinham. Então é assim que a humanidade ganha um plus, até para a própria ciência. É difícil entender, num determinado ponto da evolução da nossa espécie, como nós evoluímos tão rápido, porque teve um salto de evolução. Foram esses nossos irmãos que foram trazidos aqui por Jesus, e eles foram trazidos por Jesus. Quando eles chegaram à terra primitiva, eles ouviram a voz de Jesus, a dizer para eles: nesse momento, vocês não podem seguir com os irmãos de vocês para um mundo mais regenerado, mas eu vou dar para vocês aqui um planeta onde vocês vão construir o paraíso de vocês. Então venham que eu acolho vocês. Isso ficou marcado no coração e na mente desses espíritos, tão marcado que essa história está na Bíblia. Está na Bíblia? Tá. Sabe como? No mito de Adão e Eva. É porque é um mito, né, gente? Não é verdadeiro. Claro que não havia um único homem e uma única mulher, que tiveram 2 filhos homens, e daí a humanidade ia ser como, né? Não dava. Então, claro que Adão e Eva é uma representação. E naquele mito de Adão e Eva, conta-se
que as pessoas, né, que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, porque esse era o sentimento que esses espíritos tinham. O planeta deles, Capela, estava se elevando para uma categoria melhor, um paraíso, e aí eles vêm parar num planetinha primitivo aqui. Então a sensação, o sentimento era de perda do paraíso, uma expulsão do paraíso. E ficou lá então registrado. Então a expulsão do paraíso que está lá na Bíblia é isso, são esses espíritos. Será que nós éramos eles? Talvez, não sabemos. Não sabemos se nós somos capelinos de outros lugares, ou fomos espíritos criados aqui na Terra mesmo e viemos evoluindo. Não sabemos, mas o fato é que isso ficou no imaginário. Assim como ficou no imaginário daquele povo, principalmente o povo hebreu, que o Messias viria, porque Jesus disse isso para eles naquele tempo. E aí Jesus veio conduzindo a evolução da humanidade, até que no momento grave da evolução dos seres humanos, o próprio Jesus encarna. Que momento era esse? A humanidade havia se desenvolvido, tinha ficado civilizada, construído cidades, adquirido capacidade bélica, capacidade de guerra. Outros espíritos de outros planetas foram chegando, e aquilo foi ficando, pessoal, uma situação em que haviam muitas guerras no mundo, e os impérios, um dominava o outro, e naquele momento um império se sobressaía no mundo, era o Império Romano, que trouxe muito avanço para a humanidade, sim. Sistemas políticos, sistema de correio romano era muito avançado, cidades com sistema de saneamento básico que Roma antiga já tinha, mas ao mesmo tempo escravidão, dominação, perversão moral, também tinha tudo isso, e a humanidade sofria. Então Jesus veio naquele momento cumprir a sua promessa, ele encarna. Mas isso é uma coisa bonita, porque aí de novo a gente precisa ir mais fundo nessa personalidade do Cristo, no entendimento de quem é Jesus. Porque Deus, nosso Pai Criador, Ele não escreve livros. Então você vai falar, mas a Bíblia não foi escrita por Deus? Não foi, né? Foi escrita por homens inspirados por Deus, vivenciando as suas realidades, seu desenvolvimento espiritual, que escreveram. Deus não escreve livros. Deus não fala com a gente com a boca, porque Deus não é material. Deus não é um velhinho de barba branca. Nós não entendemos a natureza íntima de Deus. Apenas sabemos das suas características, mas não sabemos o que é Deus. Ele é a inteligência suprema do universo, Ele é o amor supremo do universo, Ele é plena justiça, plena bondade, plena sabedoria, mas nós não conseguimos entender. Mas nós sabemos que Deus age na nossa vida. Como Deus age na nossa vida? Ele age na nossa vida através das pessoas e das circunstâncias, né? Então, às vezes, por exemplo, a gente faz uma prece para Deus, e aí, obviamente que Deus não vem responder no nosso ouvido, mas então aparece uma pessoa, aparece uma situação que dá a resposta para a minha prece. Se eu tiver olhos de ver, ouvidos de ouvir, eu consigo perceber a ação de Deus, porque Deus é assim, Ele age através dos seres para ajudar os outros seres. E aí a beleza de Jesus. O que é Jesus? Jesus é o Evangelho de Deus. Espera aí, Jesus não veio ensinar o Evangelho? Não. Jesus é o Evangelho. Ele é a personificação do Evangelho. Porque o que significa a palavra Evangelho? Significa boas novas, boas notícias. Boas notícias da parte de quem? De Deus. Boas notícias da parte do Criador. Boas notícias da parte de Deus. E Jesus é a boa notícia. Porque Jesus, meus irmãos,
do nascimento na manjedoura até a crucificação e morte física, até a ressurreição ao terceiro dia e para sempre, Jesus é exemplo e lição em toda a sua vida. O nosso Divino Mestre é o governador do planeta. Foi ele que, sob a vontade de Deus, criou a Terra e tudo que tem nela, e trouxe todos nós para cá. Jesus poderia nascer onde quisesse nascer. Se fosse para ele nascer na casa de um rei, ele seria um príncipe e teria exércitos sob o seu comando. Poderia ser assim. Se fosse para ele nascer na casa de um sumo sacerdote e ser o mais alto do templo dos judeus, poderia ser assim também. Mas Jesus nasceu numa manjedoura. Nasceu num estábulo. O que é uma manjedoura? É um estábulo. Um estábulo aonde os animais são criados. E quando ele nasce, ele é colocado num coxo de capim. Por que isso? Para que toda a vida do Cristo é lição, meus irmãos queridos? Porque é a lição da humildade. Primeiro, que Jesus é um espírito puro. Ele não tinha nenhum resgate, nenhuma necessidade de resgatar nada. Tudo que Jesus vivencia e que ele tinha conhecimento de que vivenciaria, ele se permitiu vivenciar. Ele quis vivenciar. Jesus se coloca em primeiro lugar ao lado dos menores da terra. Isso para nós é uma lição importantíssima. A lição é que não importa de onde você saia, não importa o quão pequeno diante do mundo você é, sem instrução, pobre, de uma cidade esquecida, porque assim era a cidade de Nazaré, né? Uma cidadezinha esquecida, lá Belém, né? Na verdade, ali perto de Nazaré. Uma cidadezinha esquecida, um canto do império. Não tinha representatividade nenhuma. Ele nasce ali naquela simplicidade para mostrar para a gente que não importa de onde você saia, o importante é para onde você vai. Porque todos nós, independente da nossa situação material na terra, nós temos, vamos dizer assim, nós temos a nossa manjedoura pessoal, né? Nós temos os nossos arrastamentos, os nossos vícios, as nossas dificuldades, os nossos medos, as nossas culpas, as nossas fraquezas, elas estão dentro de nós, fazem parte da nossa história espiritual. E Jesus então diz pra gente, isso não tem importância, muda agora, faz diferente daqui pra frente. Da onde você está vindo não tem importância, você sempre pode ir rumo à luz. E foi o que ele fez, nascido na manjedoura, de uma mãe que era uma jovem de um amor sublime, mas era uma adolescente, quase uma menina, de um pai muito simples, carpinteiro. Ali na pobreza, a maior luz, o maior acontecimento se deu. Isso é o primeiro ensinamento. Cada atitude da vida do Cristo é um ensinamento. O primeiro milagre que nós conhecemos, né, que nós chamamos de milagres, na verdade os fenômenos que Jesus era capaz de produzir plenamente devido à natureza excepcional do seu espírito. Milagres, aliás, que ele mesmo disse que todos nós somos capazes de fazer. Nós somos capazes de fazer tudo o que ele fazia, ele disse. Tudo que eu faço podeis fazer e muito mais. Mas é o dia em que nós nos elevarmos a esse ponto, é claro. O dia que nós tivermos o mesmo amor, a mesma conexão com Deus, é claro. Mas Jesus, por causa dessa sua conexão, dessa sua natureza excepcional de ligação com o Pai Criador, ele fazia então os chamados milagres, fenômenos de manipulação de fluidos, de uma química, de uma física, de uma biologia, de uma matemática, de uma engenharia divina, que ele conhece à perfeição no mais alto grau.
Então, no primeiro chamado milagre, que foi lá as bodas de Canaã, quando ele transforma, né, transmuta a água em vinho, naquele momento, depois ali do acontecido, ele já estava com os apóstolos, né? O Pedro chega para Jesus, e Pedro já era mais velho, né, um pouquinho, e aí ele já chega para Jesus e quer dar uma chamadinha de atenção em Jesus, né? Mas mestre, vinho, a gente não está incitando aí a bebedeira, né, a coisa do consumo da bebida. E aí Jesus vira para ele e fala: ô Pedro, não conheces a alegria de servir um amigo? Que é, né, a família lá de Canaã era amiga íntima da família dele, da mãe dele, né? E estava numa situação aflitiva, acabou o vinho na festa, uma vergonha. Então ele já fala ali, já dá a primeira lição: ô Pedro, não conheces a alegria de servir um amigo? As amizades, Pedro, são vínculos misteriosos entre nós e Deus. Primeira lição, lição de solidariedade, lição de carinho, de que o ser humano é maior do que as leis humanas. O ser humano é maior do que as leis humanas. A justiça de Deus, ela está assim, ó, ligadinha com o amor de Deus. Perversa, dura e cruel é a justiça humana. Porque a justiça humana tem muito mais de vingança, de dureza de coração, do que propriamente de justiça. Acima de todas as coisas, o carinho, o amor, a solidariedade, a fraternidade, esse foi o começo. E aí tudo mais na vida de Jesus. Cada lugar que ele ia, a multidão de estrupiados a segui-lo. Era gente doente, era gente desvairada, gente considerada louca, gente considerada endemoniada, gente considerada com lepra, porque naquele tempo qualquer doença de pele era lepra, não se sabia nem se era lepra ou não era, mas tinha uma mancha na pele, era lepra, né? Então leprosos, doentes da mente, considerados loucos, endemoniados, pessoas consideradas de má vida. E aí uma outra lição, meus irmãos, Jesus compartilha com outros Cristos, com outros espíritos elevadíssimos. Poderiam ter vindo em grupo encarnar e os 12 apóstolos de Jesus serem espíritos puros? Poderiam, mas nós teríamos algum tipo de, vamos dizer assim, como é que se diz quando a gente, né, se compara ali, né? A gente teria comparação com eles, a gente se sentiria de alguma forma ligados a eles se eles fossem espíritos puros? Não. Então Jesus tem 12 apóstolos que são pessoas como eu e vocês. Então tinha um Pedro, que era um homem um tanto quanto turrão, um pescador meio bronco, machista. Tinha um Judas Iscariotes, que tinha a crença de que as coisas se resolviam na base da violência, que não adianta esperar muito não, você tem que partir para as armas mesmo e já resolver. Se vamos conversar, não deu certo a conversa, já vamos pegar em arma, já vamos fazer guerra, né? Judas Iscariotes era assim, ele tinha crença na força bélica, na força da arma para resolver os problemas. Só Judas, né? Nós não. Só Judas. A gente não é assim, né? A gente não é aquele tipo de ser humano que fala assim: bom, eu vou ali conversar, né, com a pessoa ali do banco, que eu quero resolver um problema lá no banco, né? E eu chego e falo: por favor, podia resolver? Não, isso aqui não tem jeito. Olha, eu quero resolver. Não pode. Chama o gerente. Chama o seu superior, já não quero mais falar com você. Se precisar, eu vou partir aqui para ignorância. Gente, não, né? Só Judas é que era. Só Judas tinha crença no poder da força bruta. Então ele tinha um Judas, ele tinha um Tiago menor, um Tiago maior, cada um ali também com seu jeitinho, né? Ele já tinha ali os filhos de Zebedeu, que a mãe de Zebedeu já tentou
chegar com Jesus e já fazer um nepotismo, né? Pedir para Jesus se Jesus já podia colocar os filhos dela uma à direita e uma à esquerda, né? Ó, dos 12 apóstolos, Jesus desconsidera 10, bota os meus filhos, um à sua direita e um à sua esquerda. Nepotismo, já naquela época. Jesus pega, pessoal, pega esses. Por quê? E fora, além desses 12, né? Maria de Magdala, que era cortesã, que era vaidosa, Jesus a transforma, tira dela, de dentro do coração dela, do profundo do coração, o verdadeiro sentido da sua vida, que era desejo de amor, e redireciona o amor dela, porque Maria de Magdala era cortesã, dormia com os homens mais poderosos, se cercava de perfume, de beleza, mas não era feliz dentro do seu coração, até encontrar com Jesus e entender, porque ele lhe fez ver: Maria, você quer amar e você quer ser amada. Ama os filhos, Maria. E aí ela fala para ele: mas mestre, eu não posso ser mãe, eu sou uma desgraçada. E ele fala para ela: então ama os filhos da desgraça, ama os filhos da miséria, Maria. E dá para ela um novo sentido. Pega o amor que ela tinha e que ela convertia em paixão, sensualismo, transforma esse amor em amor de mãe, de irmã, de amiga, e ela vira luz. Ou pega um Bartolomeu, que Bartolomeu era um pescador, que também seguia Jesus, mas era meio mal-humorado, meio desgostoso da vida, sempre reclamava do preço do peixe. A hora que ia vender o peixe nunca estava num preço bom. E Bartolomeu não se dava com o pai, não se dava com os irmãos. Aí o pai e os irmãos, ele chegava em casa, o pai e os irmãos já: esse aí é um encostado, esse aí é um que não serve para nada. E aí ele já brigava com o pai, já brigava com o irmão, já era aquela coisa. E aí Jesus percebe que Bartolomeu tinha dentro de si, de outras vidas, o desejo da prosperidade material. E aí Jesus fala com ele, mostra para ele: Bartolomeu, o maior tesouro de um homem mora dentro do seu coração. Transforma. Bartolomeu vira um homem otimista, bem-humorado, grato à vida. Esse era Jesus. Cada criatura que ele tocou na sua existência, ele tirou o melhor dessa criatura. E das criaturas que ele não transformou de imediato, ele deixou a transformação encaminhada, como aconteceu com o nosso querido Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier. Emmanuel encontrou com Jesus lá 2000 anos atrás. Ele era um senador romano poderoso, imponente, chamado Públio Lentulus. E ele teve a oportunidade de falar com Jesus. Ele foi pedir a Jesus por uma filha que estava doente. E aí Jesus, na conversa com ele, diz para ele: eu não quero falar com o senador, com o homem de estado arrogante e superficial. Eu quero falar com o seu espírito. Jesus fala para ele. Então ele diz: mude agora, ou daqui a milênios, está no teu querer. Está no teu querer. E Públio Lentulus vem a ser Emmanuel 2000 anos depois. Então Jesus já olha para nós, olha para mim, não vê essa pessoa falível, que de vez em quando é mal-humorada, de vez em quando, de vez em sempre comete erros. Olha para você, para você, para você, para você, e não vê esse ser humano cheio de dúvida, de medo, de culpa, de dificuldade, de vício até, que muitas vezes nós temos. Ele olha para nós e ele vê o que nós vamos ser, o que nós vamos ser, o espírito iluminado que nós vamos ser um dia. E aí ele nos ama, que é uma beleza. O mais perto que a gente tem disso é mãe, né? Que a mãe é assim.
Ela olha para o bebezinho pequenininho que não sabe andar, não sabe falar, fala: esse aqui vai ser um doutor, esse aqui vai ser um homem de bem, esse aqui vai ser uma moça linda, né? Não é assim que a mãe faz quando pega o bebezinho piquitico, piquitico? Não tem nada ainda ali, mas ela já vê um futuro radioso, né? Só que nós, mães da terra, nós pais da terra, nós temos assim os nossos sonhos de grandeza materiais, né? Mas Jesus não. O sonho de grandeza de Jesus sobre nós, primeiro que ele é real, segundo que ele é espiritual. Ele olha para mim, para você, ele vê um anjo, um espírito puro, alguém que já venceu todas essas mazelas que nós arrastamos. E aí ele nos ama de uma profundidade que é uma delícia. E esse mestre divino deu ensinamentos o tempo todo. Pena o excessivo cunho religioso que foi colocado sobre Jesus. Pena ele ter sido transformado unicamente num ícone de religião, de adoração. Tivessem os homens de ciência e os homens de filosofia da terra estudado Jesus, estudado o Evangelho como um dia ainda será estudado, como o maior tratado de filosofia e psicologia já existido alguma vez no planeta, porque lá está contido, meus irmãos, tudo que a gente precisa para ser feliz, ter paz, ter equilíbrio, economia, direito, política boa, vida saudável, respeitar o meio ambiente, está tudo lá, está tudo no Evangelho. Tivesse a humanidade estudado e compreendido Jesus, como um dia nós ainda haveremos de compreender, e nós já seríamos um planeta regenerado, mas um planeta feliz nós já seríamos. Porque Jesus, ele fala na simplicidade das palavras das pessoas daquele tempo, como quando ele conta uma parábola do bom samaritano, em que ele faz questão de dizer para o doutor da lei hebreu que o homem caído, o homem que foi atacado por bandidos e ficou à beira da morte na estrada, foi ignorado pelo fariseu que passava, foi ignorado pelo levita que passava, que eram as pessoas consideradas, mas foi assistido pelo samaritano, que era considerado um cidadão de terceira classe naquela sociedade. E o que ele quer mostrar com isso? Ele quer mostrar que não importam títulos, não importa nome de família, não importa a cor da pele, não importa gênero ou tendência de gênero da pessoa, não importa o país onde ela nasceu, importa quem ela é, o que ela faz, a sua atitude, o seu amor, o seu coração. Quando ele diz para nós que nós somos sal da terra e luz do mundo, e que se o sal não salgar, ele não serve para nada, tem que ser jogado aos porcos, e que se a luz for colocada embaixo do alqueire, ela não vai iluminar. Ele está dizendo isso para nós, pessoas que têm um desejo de religiosidade, nós que estamos aqui no centro, nós que vamos à igreja, vamos ao templo. Ele está dizendo: olha, se você está recebendo esses ensinamentos, se você vem ao centro espírita, se você vai à igreja, se você vai ao templo, se você recebe e não usa, melhor seria não ter recebido. Porque aquele que não vem aqui no centro, aquele que não vai na igreja e que se diz ateu, é melhor do que eu, se eu venho e não faço nada com isso. Se eu sou uma dentro do centro e outra no mundo. Se eu acho que lá no mundo eu tenho que ser a espertalhona que corta a frente de todo mundo no trânsito, eu tenho que ser a negociante desonesta que sempre procura um lucro maior para mim, eu tenho que ser aquela pessoa da família difícil que todo mundo tem medo de falar comigo.
Se eu sou essa pessoa no mundo dos negócios, no meu trabalho, na minha família, na política, no meio ambiente, se eu jogo lixo na rua, né? Se eu não me importo com nada, se eu vejo as pessoas passando necessidade e não me condoo com nada, acho assim, né? Se trabalhasse como eu trabalho, teria também. Olha aí, ó, tá pedindo esmola porque quer, né? Por que não trabalha como eu? Tem gente que põe até adesivo no carro, né? Tem inveja de mim? Trabalhe. Ó. Né? Se eu sou essa lá no mundo, o que eu estou fazendo aqui? O que adianta eu estar aqui? Eu sou pior do que aquele que se diz ateu e não acredita em nada. Porque então eu sou o sal que perdeu o sabor. Eu sou a luz embaixo do alqueire. E Jesus nos ensina tantas coisas maravilhosas. Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto caminhas com ele, porque senão vocês irão ao juiz e do juiz serão jogados no calabouço e de lá não sairão até pagar o último centil. Reconcilia-te com teu irmão, a lição do perdão. A lição do perdão que inclusive Jesus deu no último momento da cruz. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O que ele quis nos ensinar, meus amigos, que por conta de vínculos infelizes, de vingança, de raiva, de mágoa, nós passamos uma vida infeliz. Não, uma vida não. Encarnações. Você quer ficar ligado com alguém pelas próximas 30 encarnações? Quer ter certeza absoluta de que uma pessoa não vai sair do seu ladinho? Odeia ela. Odeia ela. Tenha ódio com alguém, tenha mágoa com alguém, vai se vincular a ela por vidas. Então reconcilia-te com teu irmão, perdoa, porque perdoar é se libertar do mal, é deixar o mal de lado. Eu posso não esquecer, mas eu não quero mais sentir o mal. Nem sentir pela pessoa, nem deixar que o ódio da pessoa impregne em mim. Perdoa. Foi o que Jesus ensinou na cruz, no último momento. Jesus se permitiu, ele se permitiu, porque a partir do momento que Jesus foi preso pelos guardas do templo, levado a Pilatos, ele parou de dizer ou de fazer qualquer coisa. Os apóstolos de Jesus tinham certeza que ele ia reagir. Aliás, Judas Iscariotes, meus irmãos, amava Jesus. Amava. Sabe o que Judas achou que ia acontecer? Olha o plano de Judas, olha o plano. O plano era assim. Jesus é muito legal, gosto muito dele e tudo, mas ele é muito pacífico. Está indo meio devagar esse negócio aqui. Nós precisamos ficar livre de Roma, né? Precisamos libertar o povo. Então ele pensou: nós vamos para Jerusalém. Lá em Jerusalém, o povo todo ovaciona Jesus, e é o que acontece no domingo de Ramos, não é isso? Né? Todo mundo com os ramos, colocam os ramos para Jesus passar. Nossa, Judas pensou: esse pessoal ama Jesus. Eu vou entregar Jesus para as autoridades, vou receber um dinheirinho, o que vai ser bom para começar a nossa revolução. O povo não vai aceitar Jesus preso. Jesus tem poder, ele se liberta. E aí a gente começa a revolução. Rapidinho, já colocamos Jesus no governo. Vai dar certo. Essa era a ideia de Judas. Então ele vai lá, entrega Jesus, ganha lá as 30 peças de prata, né? Já fala: opa, esse aqui é o dinheirinho para começar a revolução. E deixa. Quando Jesus é preso, Judas tinha certeza de que ele iria poder se libertar, porque Judas presenciou o renascimento de Lázaro, presenciou a multiplicação dos pães e dos peixes, presenciou a cura de leprosos, que Jesus punha a mão, a pessoa não tinha dedo, não tinha partes do corpo, reconstituía. Judas presenciou isso. Ele falou: ele vai reagir. Mas a partir do momento que Jesus foi preso, ele não reagiu mais. Ele se calou, ele se fechou.
Ele não disse palavra para se defender. Ele não fez mais nada. Ele se permitiu sofrer. Sofrer não, porque o sofrimento é sentimento da gente, mas ele permitiu tortura, ele permitiu apanhar, ele permitiu a coroa de espinhos, ele permitiu a humilhação, ele recebeu a cruz, ele carregou, ele permitiu isso. E a gente fica se perguntando, por quê? Será masoquismo? Não. Porque tendo em vista de que a humanidade faria aquilo, e ele sabia que faria, não precisava ter feito. Imagina se a gente não tivesse crucificado Jesus, tivesse escolhido ouvir Jesus, aonde o nosso planeta estaria agora. Teria sido assim, no desejo do Divino Mestre. Mas ele sabia que a gente tinha as nossas dificuldades e que seria daquela maneira. Ele se permitiu. E aí, meus irmãos amados, ele usou para dar mais uma lição para nós. Ele se colocou ao lado de todos nós. Quando nós recebemos a injustiça, quando nós somos vítimas da difamação, quando nós somos abandonados pelos amigos ou por alguém que a gente ama, porque ele foi abandonado pelos amigos dele. Ele tinha 12 apóstolos. Um negou, 9 fugiram, um traiu e só um menininho, um garoto, João, ficou. Dos 12, olha para você ver. Então ele foi abandonado pelos amigos, porque ele está ao meu lado, ao seu lado quando a gente é traído. Ele está ao meu lado, ao seu lado quando a gente é abandonado. Ele está ao nosso lado quando a gente sofre injustiça. Ele está ao nosso lado quando a gente é humilhado e desdenhado pelas pessoas. Ele está ao nosso lado quando parece que a gente não tem mais nada que vale a pena. Ele se colocou na mesma posição para nos ensinar que da cruz infame que ele foi pregado, ele ressuscitou. E aí a gente diz assim, ressuscitou? Nós espíritas não falamos reencarnação? Sim. O que é ressuscitar? Ressuscitar é quando o espírito é completamente redimido. Ele não precisa mais reencarnar. Porque nós morremos e reencarnamos. Quando a gente vai para o plano espiritual, a gente é peregrino na vida espiritual. Nós ainda vamos ter que viver na matéria várias vezes. Mas a ressurreição de Jesus é um símbolo do momento final do ciclo das reencarnações. É quando ele já era puro, mas é um simbolismo de quando o espírito se torna puro, em que a gente não é mais peregrino no mundo espiritual, a gente se torna cidadão, habitante das esferas cósmicas do universo. Gente, é uma fila para chegar até esse nível. Se a gente não fugir da raia, se a gente permanecer na fila, a nossa vez vai chegar. Também nós um dia teremos uma última encarnação na Terra. Também nós um dia vamos ressuscitar para viver para sempre nas alturas cósmicas junto do nosso Pai Criador. Tá longe? Tá. Mas o que a gente faz? Milagre? Sai dando todo o dinheiro para os pobres? É muito difícil. Não, o Mestre Jesus não está pedindo isso tudo não. Ele só quer que a gente continue na Terra, logo agora, daqui a pouco, quando ela se tornar um mundo regenerado. Que a gente não seja teimoso e não tenha que ir para planetas primitivos, não. Que a gente possa continuar aqui. E para eu continuar aqui, para eu ser digna dessa terra renovada, que como ele disse no Sermão da Montanha, será herdada pelos mansos, o que eu faço? Seja bom, para de mentir, para de enganar, para de ambicionar coisas que não cabem a você. Seja você mesmo, seja sensível à dor do seu irmão, com todos os seus defeitos e os meus defeitos, com todos os seus vícios e os meus vícios. Tenha piedade do sofrimento alheio,
compreende o outro, tenta perdoar. Se está difícil, pede ajuda para Deus, mas tenta perdoar. Segue adiante, seja honesto com você mesmo e confia. Nada é maior do que o poder de Deus e do que o seu amor. A prova disso é esse menino de ouro chamado Jesus, o Cristo de Deus, que nos abraçou e não vai nos deixar até que nós estejamos pareados com Ele. Isso é um amor que a gente não entende, mas é o amor do qual nós somos herdeiros pela vontade de Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, ao Divino Mestre, a nossa gratidão para todo sempre, o nosso amor. Que Deus seja louvado, que o Natal de todos seja de paz, que o Natal de todos seja de luz. Obrigada, meus irmãos. Uma criança me parou, olhando nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. Me perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não falasse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei, ele olhou. Seus olhos não saíram do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir. Pedi que por transmitir fosse fiel. E dela deu um beijo demorado. E ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar
Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia, sei que dormiria muito, muito mais feliz. Muito obrigada a todos. E é com muito carinho, com muito amor que nós estamos encerrando. Parabéns à nossa Valéria pela palestra. Eu peço a todos que estão assistindo, não percam, assistam do começo ao fim, porque vale a pena, gente. Nós aprendemos muito, desde o início até o final. Esse trabalho que é feito assim com muito amor. O Joaquim aí, o Juca, né? Filmando com tanto carinho. Liliane, trabalhando sempre para que tudo saia da melhor maneira possível. A vocês, minhas amigas, meus amigos, uma coisa eu posso pedir assim para vocês, sei lá, até primeiro para mim mesmo, né? Se nós tivermos problema dessa doença, e nós estamos enfrentando essa epidemia, vamos ficar na nossa casa, vamos ficar quietinho lá em casa. Se tem uma família que está já com a doença, pode transmitir a doença para outras pessoas, vamos ficar na nossa casa, vamos cuidar da nossa família. Cuidado agora, porque vai entrar as festas, o pessoal não está respeitando. É necessário que respeitem, usem as máscaras, não esquece do gel aí na mão, sabãozinho, né? Vamos fazer como deve ser feito, até quando Deus quiser, porque a gente fala, quando chegar isso, eu chego aquilo. Quando Deus quiser, nós vamos conseguir tudo. Mas vamos, se qualquer coisa conosco não está sentindo bem, vamos ficar lá na nossa casa. De lá a gente fica orando. Sabe que nós recebemos bastante em casa, viu? Bastante mesmo. Então, quando estiver bem, que acha que pode, não tem nada para transmitir para ninguém, claro, tem que estar aqui dando uma força. Mas quando nós temos qualquer problema com a nossa família ou com nós mesmos, não vamos procurar transmitir para o outro, né? Que não tem nada a ver, é verdade? A gente leva às vezes coisas assim. Então, eu falo sempre, sentir qualquer coisinha, eu não vou não. Eu fico aqui. Agora, se eu estiver bem, eu estou lá. E assim eu peço para vocês, meus irmãos amados, que a gente se ama muito. Feliz Natal, feliz Ano Novo, feliz muitos e muitos anos. Vamos com Deus na paz do Senhor. Aplauso para Jesus Cristo. Vamos com Deus.